Bem-vindos ao canal do Trouxa. Meu nome é Michael Fell, eu sou o autor do livro Manual do Trouxa. E se você está aqui pela primeira vez, eu vou te convidar a se inscrever nesse canal, dar um like aqui caso você goste do vídeo e dar uma olhada nas playlists. Eu tenho muito conteúdo de vários tipos de assunto e às vezes se você cair de paraquedas aqui, você pode ficar meio confuso, porque às vezes o vídeo que você está vendo é uma conclusão de outros 3, 4 vídeos que eu já gravei, tá bom? Então hoje eu vou falar um pouquinho da diferença entre sexo e gênero, sobre liberdade de expressão e dos possíveis riscos ou não de alguém ter, de um local ali que tem um governo majoritariamente de esquerda, tá? Primeiro, só para ficar bem claro, por muito tempo, aqui no canal ficou claro, a minha posição política, que ela está mais vinculada a uma posição mais de libertário, Só que passou um tempo na internet, e alguns termos ficaram assim tão confusos para quem está de fora, que eu prefiro definir da seguinte maneira, com base no que eu aprendi estudando, biologia comportamental, sociobiologia, etologia e psicologia evolucionista. Na natureza, gente, quando você tem um grupo ali interagindo, você vai basicamente ter 3 diferentes tipos de arranjo social entre organismos vivos. O primeiro, é o arranjo predatório, que é um animal consumindo o outro como recurso. Comparando com humanos, seria, por exemplo, quando você escraviza um grupo, por exemplo. Aí você tem o segundo tipo de relação, que é a relação parasitária, que é quando um organismo vivo consome o outro lentamente, tá? E comparando com humanos, você pode pensar assim num modelo de governança na qual tem uma elite que consome a outra parte ali da população, sem que talvez o grupo que está sendo consumido às vezes nem sequer percebe. Do mesmo jeito que às vezes tem um animal pequenininho lá consumindo um outro e ele nem se dá conta. E o terceiro tipo de arranjo, que se eu puder escolher é o que eu gostaria de fazer parte, que é o arranjo mutualista, que é quando todos os envolvidos estão ali fazendo uma troca. Então você dá algo e recebe algo em troca, tá? Então assim, seria um tipo de arranjo, na qual a participação dele tem que ser voluntário. Se você está obrigando alguém a participar do seu arranjo social, já está sendo, por definição, um tipo de violação da autonomia dessa pessoa. Então já é, por definição, antiético. Para quem não sabe o que é ético nesse sentido, a ética ela é justamente a normatização, sistematização, ou seja, criar um sistema, criar uma lei desse arranjo mutualista. Por que existe isso entre humanos? Porque a gente tem o córtex mais desenvolvido, que dá essa capacidade de criar conceitos, a gente tem a capacidade linguística, então a gente consegue fazer leis, estabelecer regras assim normativas que a gente consegue verbalizar e escrever. Ponto. Então vamos lá. Por que eu estou fazendo essa introdução? Para que você não me coloque no grupinho X ou Y, simplesmente pelo que eu vou te explicar aqui. É muito comum nessas discussões as pessoas separarem assim, então se você tem a opinião diferente da minha, primeiro, eu não dou opinião nesse canal, eu dou uma conclusão ou faço um argumento. Então assim, se a pessoa não apoia o Bolsonaro, não quer dizer que automaticamente ela apoie o Lula. Então essa visão maniqueísta aí, se eu falar que o comunismo é uma relação parasitária e é antiético, não quer dizer que eu sou a favor de bilionários explorarem outras pessoas. Então é muito comum esse tipo de confusão, tá? Então assim, vamos lá. Se você der uma navegada aí nas playlists desse canal, você vai perceber o seguinte. Principalmente no finalzinho aí de 2018, que esse canal ele começou aí em agosto de 2018, mais para o final do ano ali, então a gente estava já próximos das eleições. Vocês vão ver que eu fiz muito conteúdo que é um pouco mais anticonservador em alguns aspectos, até com um pouquinho, uma pegada um pouco mais progressista. Então você vai ver que tem uma playlist nesse canal que se chama Sobre Minorias. E nessa playlist eu vou falar sobre relações aí que a gente tem na sociedade que são nocivas para uma minoria. Por exemplo, homofobia, racismo, entre outras. Tem vídeos sobre feminismo. Vocês vão ver vários tipos de vídeos com uma argumentação lógica,
para você tirar algum tipo de preconceito que às vezes está inato ali em você, né? E que quando a gente tem um governo mais conservador ou mais de direita, né, o perigo desse tipo de governo é cair numa teocracia, por exemplo. A gente tem lá a bancada evangélica, então imagina chegar ao ponto, né, que o pessoal faz uma lei ali na canetada e que agora você precisa ensinar que a gente veio de Adão e Eva, por exemplo. Que você não pode mais ensinar a teoria da evolução, que você não pode, sei lá, fazer piada com qualquer tipo de religião, né? Então você já começa a querer censurar o humor, né? Teve uma polêmica envolvendo Porta dos Fundos lá, quando eles fizeram um documentário, né, que zoava Jesus, enfim. Então, você vai ver que por muito tempo nesse canal eu fiz muitos vídeos, né, sobre esse tipo de assunto, ou seja, vídeos refutando a crença padrão, né, geral em Deus, né. Tem um argumento ali do não cognitivismo teológico que eu vou defender ali, que o termo Deus na verdade não define nada, que a gente pega outras características emprestadas de outras coisas que não são deuses, né? Você pega o conceito de pai, né, o conceito de criador, conceito, enfim. E então vocês vão ver que eu bati muito nessas ideias mais conservadoras aí. Bati é uma figura de linguagem, né? Quis dizer, eu ataquei esse tipo de crença. E por que eu fazia isso? Não é porque eu sou progressista? Não. Mas é porque naquele momento o risco que a gente tinha era de ideias assim que são falaciosas com um viés mais conservador se tornarem a ideia vigente e pudessem ser impostas, né, pra gente aqui. Era um risco, né, e não aconteceu. Mas existe um risco, por mais que seja pequenininho. Agora, qual que é o risco que a gente tem com um governo de esquerda? Então, primeiro, eles são terríveis na questão econômica, porque se você segue um modelo mais socialista, você tem um problema ali para fazer o cálculo econômico das coisas, para você colocar um preço. Porque como que você sabe, né, o preço de alguma coisa em termos práticos de mercado? É direcionado ali, né, de acordo com a oferta e demanda daquilo. Então, se tem muita coisa, né, você pode ir no Karl Menger lá, ele tem a teoria da utilidade marginal decrescente. Quanto mais você tem de uma coisa, menos valor ela vai ter. Mesmo que seja, sei lá, uma Ferrari. Você ganhou uma Ferrari, ela é muito importante para você. Se você ganhou 50 Ferraris, vira um problema. Onde que eu vou enfiar isso aqui? Não tem nem espaço. E agora eu tenho que dar um jeito de vender? Né? Então, assim, o valor das coisas está atrelado, né, ao quão útil elas são para você, para maximizar aí a sua existência, potencializar a sua existência aí, né, te dar acesso a recursos escassos no geral. E se você tiver muito dela, ela tem muito disponível, o valor dela automaticamente cai, tá? Então, quando eu meio que faço uma tabela que o preço daquela coisa é sempre o mesmo, eu estou distorcendo o mercado e aí, assim, ele não vai acompanhar o que está acontecendo. Como assim acompanhar o que está acontecendo? Se eu falo que o preço da caixa de leite é R$ 5, mas tem pouca gente produzindo leite, então está muito escasso, um preço ali porque está muito escasso ia ser R$ 30 uma caixinha de leite, por exemplo, o que incentivaria outras pessoas a produzir mais leite, porque o valor está lá em cima, e aí automaticamente o preço iria cair, né? Se eu simplesmente tabelo o preço, as pessoas param de produzir aquilo, né? E aí eu tenho uma escassez de mercado. É o que acontece em alguns países aí, né? Isso aqui eu tô resumindo ao máximo, tá? Senão vai ficar um vídeo muito longo, tá, gente? Então não dá para resumir todo o aspecto econômico aí em relação a preço, mercado, né? Em vídeo aí de 15 minutos. Porque eu tenho que falar de outras coisas aqui também, mas um dos problemas de governos de esquerda, tá, são esse tipo de precificação e viés aí de você tabelar o preço, né, de você tentar forçar ali, e não é assim que funciona. Você precisa aumentar a capacidade de produção daquele local para melhorar a qualidade de vida. Então, assim, em termos assim bem simples, se você tiver um país que todo mundo consegue produzir muitos recursos aí, né, e difundir esses recursos no mercado, você tem mais pessoas tendo acesso, você tem mais empresas sendo abertas, mais pessoas fazendo ali suas microempresas, então mais tiozinho fazendo um carrinho de cachorro quente dele, o seu João abrindo a padaria, enfim, isso gira a economia, todo mundo ganha, tá? Bom, esse é um dos problemas. O outro é que, assim, do mesmo jeito que um governo mais conservador ali,
ele pode acabar indo numa teocracia, o governo de esquerda, por mais que muitos tenham às vezes um viés mais ateísta, né? Mas eles têm ainda uma religião um pouco diferente. Religião no sentido de uma crença dogmática, que é a crença que todo mundo é igual, não somos, tá? Nem no sentido prático, nem no sentido filosófico aí, né? Tem algumas crenças aí do tipo do capitalismo ser malvadão, aí vai depender da definição de capitalismo que você usa, né? Então, se você usar a definição do Marx, é por si só uma definição de uma relação exploratória ali por conta do conceito dele de mais-valia. Tem um vídeo também, né? Se Karl Marx errou, acertou, você pode achar aí nas playlists de política e filosofia. Então, o Deus deles é o dogmatismo naquela visão pós-modernista que tem muita influência da escola de Frankfurt. Então, eles pegaram a ideia do Marx de luta de classes, então por isso que você vai ver muitas pautas identitárias, né, do tipo negro contra branco, homem contra mulher, hétero contra LGBTQIA+, enfim. Você tem muitas pautas identitárias e isso faz o quê? Eu crio uma sociedade totalmente dividida dentro desses grupos e aí você fica fácil de controlar o grupo no sentido macro, porque tá sempre o micro ali, tá sempre um grupinho brigando com o outro. E aí, aqui está um risco porque começa a ser ensinado e martelado aí na população algumas premissas que são falsas. Então, o pessoal se apodera ali do ensino nas universidades, então você começa a não poder mais ensinar, por exemplo, que sexo e gênero são duas coisas diferentes. Que o sexo ele é uma descoberta objetiva, você olha na natureza ali, né? Então, animais eles já fazem essa descoberta com base na genitália ali dos filhotes. Ah, tem pipi, é menino. Tem vagina, é menina, né? E depois a gente conseguiu, né, entender que o macho é o que tem o gameta menor, aí o espermatozoide, a fêmea tem o gameta maior, né, o óvulo. Depois a gente conseguiu chegar a nível cromossômico ali, né, do XX e XY também. E aí a gente entendeu que realmente o sexo é binário, não é uma construção social. Só que aí, ó, a gente tem um problema com... Eu esqueci o nome do cara lá do Kingsley, que é o cara que meio que cunhou esse termo gênero aí, e tem o John Money também. Que é o seguinte, o termo gênero é um termo linguístico que ele é um conceito baseado, né, na ideia do sexo. As pessoas observaram ali que existem alguns tipos de papéis sociais que a gente faz de acordo com o sexo. Então, o homem, né, é atribuído a seguinte tarefa, a mulher a seguinte tarefa, e aí foi construindo aí o conceito de gênero, que seria como se fosse o arquétipo baseado no comportamento do sexo. Então, por exemplo, uma mulher, aí eles começam a imaginar alguns papéis de gênero, por exemplo, cuidar da casa, ser mãe, né, aquela coisa de ser mais atenciosa, de ter mais habilidades sociais, foi criando várias coisas em cima disso, o jeito de se vestir. Homens a mesma coisa, o homem, né, é o caçador, é o provedor, é o protetor, né, ele tende a ser mais violento. Começaram a criar alguns conceitos, só que esses conceitos eles não são criados do nada. A cultura por si só ela não cria nada. O que funciona aí em termos culturais, né? O grupo ele vai ter algumas características, alguns comportamentos que são funcionais para a sobrevivência desse grupo, né? E aí, uma vez que isso dê uma vantagem evolutiva no sentido de você conseguir fazer cópias ali dos seus genes, né? Então não é simplesmente a sobrevivência e reprodução, porque o buraco é mais fundo. Os genes aí, eles não têm intenção. Então, assim, é como se seu corpo fosse um veículo para que o seu gene continue, né? Os seus genes continuem. E aí, a cultura é basicamente aquilo que vai sendo estabelecido pelo grupo e perpetuado e incentivado, né? Porque é funcional. Então, a grande confusão é que a ideia de gênero, de termos práticos na natureza, né? Ela não existe por si só. Ela foi um conceito que os humanos aí desenvolveram. Mas quer dizer que animais não têm papéis de gênero? É que eles não, a gente não usa esse termo aí
Alguns usam, né? Mas não faz muito sentido. Mas os animais, eles também têm algum tipo de comportamento herdado. Então, por exemplo, as macaquinhas, elas observam mais o comportamento da mãe macaca. O jeito que ela come cupim com palitinho, elas observam e imitam, né? Os macacos, por exemplo, chimpanzés, quando eles estão na adolescência, eles normalmente vão ficar próximo dos macacos mais velhos aí, né? Eles têm aquela coisa de ficar catando bichinho, né? Que a gente chama de grooming em inglês, que é um tipo de socialização que eles fazem, né? E eles aprendem muitas coisas observando. Então eles têm algumas demonstrações de força, que eles saem gritando, quebrando tudo para falar, ó, como eu sou forte, né? E os macacos machos, eles começam a imitar esse comportamento para eles tentar ascender na hierarquia dele, né? Então sim, animais também meio que se imitam aí, né? É um pouquinho de forçação de barra chamar isso de uma influência cultural nos macacos, porque a gente pode estar fazendo um antropomorfismo aí. Na verdade, um antropomorfismo. A gente tá colocando no animal características humanas, né? Então, por isso que a etologia é legal. É uma área que vai estudar o animal na linguagem dele. Por que eu estou explicando tudo isso aqui? Porque fatos biológicos, científicos, objetivos estão sendo ameaçados hoje por conta de qualquer informação que vai contra, né, a ideologia de um governo mais de esquerda nesse sentido, do mesmo jeito que um governo assim mais de direita, no sentido mais teocrático e conservador, torce o nariz quando você fala da teoria da evolução, que a gente não foi criado por um deus aí, mas que houve vários processos evolutivos, que a Terra tem milhões e milhões de anos, né? Enfim. Então, um pessoal mais fanático dentro dessa ideologia de esquerda, eles vão falar que, se você estiver negando aí, né, que, por exemplo, teoria queer, você está sendo homofóbico, né? Sendo que não é bem assim. Por exemplo, você pode pegar o caso específico aí das leis, por exemplo, sobre pessoas que são trans. Então você tem um caso que é terrível, que se chama disforia de gênero. Então, que imagina você tem o corpo ali do sexo masculino, mas você se sente sendo do sexo feminino. É assim, uma das piores coisas que podem acontecer com você em termos de identidade, porque você não tem onde se encaixar. Você se sente ali, pô, eu não faço parte de lugar nenhum. Então, assim, é uma situação terrível que aflige algumas pessoas, mas uma coisa que é importante que você entenda é que isso é raro, não é comum. E hoje, por exemplo, você pode pegar o documentário lá do Mark, esqueci o nome do cara, mas é o que é uma mulher, What's a Woman? E você vai ver que os especialistas em gêneros, os caras se confundem todo na hora de explicar o que é uma mulher, por exemplo. Usam definições circulares. Então você tem hoje, por exemplo, uma cultura vigente aí que está tentando feminilizar os homens, por exemplo. Você tem pessoas incentivando aí. Saiu esses dias aí o estudo lá de mulheres também eram caçadoras, como se fosse refutando o mito que homens eram caçadores. Isso não é um mito. A maioria dos estudos mostra isso. Pode acontecer de uma porcentagem menor de mulheres realmente foi lá caçar, né? Pode, mas não era a regra. E aí você tem ali, se vocês forem na página lá da etossócio, da etologia e sociobiologia, pode ser no Instagram, no Facebook, você vai ver o post ali bonitinho, vou ver se eu deixo aqui nos comentários, mostrando como que eles fizeram esse estudo aí, e tá errado, é uma fake news aí científica. Você tem discussões sobre diferenças de cérebro masculino e feminino e comportamentais, pessoas querendo falar que não há essas diferenças ou que elas são irrelevantes. Isso está errado. Então, o dogmatismo de esquerda está muito pautado em engenharia social, em eu moldar a sociedade de acordo com a minha ideologia. Isso é herança lá da escola de Frankfurt. Então, o perigo de um governo de esquerda é quando você começa a controlar as palavras das pessoas, o que também já existe uma tentativa. Se eu falar que é asqueroso uma pessoa ser obesa mórbida ou anoréxica, vamos chamar de anorexofóbico ou gordofóbico, sendo que a gente tem uma repulsa inata porque não é saudável. E isso que vocês precisam entender. Eu descrever uma coisa, né, não quer dizer que eu esteja falando que é bom ou certo, né, ou mal ou errado. Eu estou descrevendo um fenômeno. Então, do mesmo jeito que se você vê uma pessoa
né, com o braço cheio de feridas ali, saindo pus, né, e sangue, e cheirando carniça de tão apodrecida que tá aquela ferida. Tá vendo que você tá começando a sentir um sentimento de repulsa? Pois é, isso é inato, é uma característica biológica evolutiva para você sobreviver. Do mesmo jeito, se você ver uma pessoa muito abaixo do peso ou muito acima, por exemplo, você vai se sentir repulsa daquilo. Então, quando tentam glorificar falando que não, beleza é subjetiva, beleza é um conceito arbitrário, não é. Você pode ter algumas variações pontuais ali que vão ser muito direcionadas ali ao meio, à pressão do meio, né? Igual quando você pega, tem uma tribo ali que o cara barrigudo é o padrão de beleza, porque talvez seja um ambiente que tenha muita escassez de comida, então é raro a pessoa, mas não é que é bonito ser barrigudo. O que é atraente ali é o indicador de status, entende? Então é isso que o pessoal não estuda afinco. Então qual que é o risco aí, gente? Que vocês precisam prestar atenção, e esse canal, por ser um canal de filosofia, ainda né? Eu vou precisar ficar martelando muito, né, contra esse tipo de ideologia aí que é mais progressista, porque o risco hoje é que a gente chegue num ponto que só pode fazer piada com homem branco hétero, porque qualquer outra coisa vai ser alguma coisa fóbico aí. Que a gente não possa mais ensinar na escola que sexo é binário, que a gente tem heranças genéticas aí comportamentais que foram funcionais para a nossa sobrevivência. Então, por exemplo, seleção sexual de parceiros, as exigências masculinas e femininas não são as mesmas. Então, é o seguinte, hoje prestem atenção no que está sendo ensinado, o que está sendo difundido na mídia. Estudem um cara chamado Edward Bernays, porque as técnicas que esse cara desenvolveu, você tem 2 livros do Bernays, o Propaganda e Cristalizando a Opinião Pública, né? Provavelmente você vai achar em inglês. E são técnicas de manipulação de massa que estão sendo utilizadas hoje. Você fazer vários filmes ali onde o padrão másculo heróico começa a ser ridicularizado. Você pega o Thor ali, transforma ele num bobalhão. Você pega, sei lá, qualquer outro herói aí que era um ícone para que meninos ali, né, se inspiravam. Hoje eles estão sendo ridicularizados e tentando vender a ideia de que, assim, tanto o Superman como a Mulher Maravilha, por exemplo, né, o Supergirl, eles têm a mesma função social no sentido de inspiração, e é diferente, gente. Então, assim, tem um outro livro que eu vou recomendar para vocês, que é o livro Different, do Franz de Waal, que ele vai falar sobre gênero, né, numa ótica de um primatologista. E você vai ver vários estudos ali, com bebês, inclusive, que já mostra que o interesse de homem e de mulher é diferente, desde de haver qualquer tipo de socialização ali. Então, o risco hoje de um governo de esquerda é essa visão dogmática, que chega a ser quase uma religião, né, de que a sociedade pode ser moldada do jeito que a gente quiser. Isso é herança lá da escola de Frankfurt, um pouco de behaviorismo também. Tá? Então prestem atenção nisso, e enquanto eu puder abrir minha boca e gravar esses vídeos, contem comigo, tá? Para estar na contramão de tudo isso aí. Tá? E qualquer dúvida, se você quiser se aprofundar nesses temas, dá uma olhada aqui nas indicações de estudo e nas playlists do canal. Tem muita coisa sobre tudo isso que eu falei aqui. Isso aqui é um resumão, tá bem? Beijo do trouxa.